todo canto. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículos de 10 a 14. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 10 a 14. Todos acharam? Amém? Amém? Diz a palavra do Senhor. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Amém. Querido Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós, ó Deus, rogamos nesse presente momento que o Senhor, Pai, nos abençoe com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estaremos dando continuidade ao prólogo, nós estaremos dando continuidade a esse tema, que é a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. Nós sabemos que os evangelhos sinóticos, eles que têm uma mesma ótica, eles trazem o Jesus, Mateus traz o Jesus Rei de Israel. Já Marcos traz o Jesus Servo. Lucas traz o Jesus Homem, a humanidade de Jesus, o Jesus Homem. E João traz o Jesus Deus. Então Jesus, ele é rei. Os evangelhos trazem isso. Jesus é rei, Jesus é servo, Jesus é homem e Jesus é Deus. Jesus é Deus. E o prólogo nos mostra como o autor quer que nós vejamos e entendamos esse evangelho. O prólogo tem essa função de que o autor quer que você veja o livro, que você o interprete e que você entenda o livro, entenda o evangelho com esta ótica. Com que ótica? Que você o enxergue Jesus como Deus. Enxergue Jesus como Deus. Evidentemente, o versículo central deste evangelho está em João, capítulo 20, versículo 31. É o tema central. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Sendo Jesus Deus, ele é digno de confiança, ele é digno de crer nele, e só ele pode nos dar salvação. Então, amados irmãos, João, ele teve este entendimento através do Espírito Santo, porque ele presenciou, ele foi testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ele é um dos apóstolos e ele conviveu com o Senhor Jesus Cristo.
Bom, e para isso, irmãos, por haver alguns dos primeiros séculos, segundos séculos, alguns pensamentos a respeito da pessoa, da divindade do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da sua humanidade, divindade, é que João, irmãos, escreve este evangelho com o objetivo de mostrar aos judeus e mostrar aos gentios que Jesus Cristo, ele é Deus, que Jesus Cristo é Deus. E para isso ele vai trazer no capítulo 1, versículo 1, que Jesus, ele é o pré-existente. Ele vai trazer Jesus como pré-existente. Sendo Jesus, sendo este verbo pré-existente, significa que ele já existia. Significa então que ele não foi um ser criado, como afirmava Ário. Ário, ele afirmava que Jesus, ele não era Deus, ele era um Deus. E João, irmãos, está trazendo essas verdades aqui inspirado pelo Espírito Santo e com base na sua própria vivência com o Senhor Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que você falar de alguém que você conviveu, de alguém que você partilhou os momentos, de que você presenciou os milagres, de que você presenciou a sua glória, de que você presenciou todos os momentos do Senhor Jesus Cristo. E João faz isso. João, ele tem isso. João escreve este evangelho mais ou menos 90 depois de Cristo em Éfeso. De Éfeso, João, ele é levado para a ilha de Patmos, onde recebe o livro, onde recebe a revelação do Senhor Jesus Cristo. Mas João escreve o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro de Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ele traz esta ideia de que Jesus, ele já existia antes de todas as coisas, quando ele diz: no princípio era o verbo. O verbo é uma palavra, a palavra para definir verbo é logos, do grego logos, que significa palavra. Logos significa palavra, mas do grego tem o significado de palavra e também de ser. Ou seja, Jesus é a palavra, o verbo é a palavra e o ser de Deus. Palavra e ser. A irmã Laura costuma muito falar sobre ser, né? Ele é a palavra e o ser de Deus. Quando João diz, no princípio era o verbo, ele está trazendo os seus leitores para o princípio da criação, para o livro de Gênesis que Moisés escreveu. E ele afirma que Jesus já existia. Jesus, ele é eterno. O verbo é eterno. Segundo, irmãos, ele demonstra no primeiro capítulo que o verbo estava com Deus. O Logos, o ser, estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele é pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele partilha de comunhão, ele partilha de um relacionamento, ele partilha de uma perfeição entre, como ele, sendo ele uma pessoa. Ele estava no princípio com Deus. Então há uma separação aqui e ao mesmo tempo há um ajuntamento. Porque ele estava, é porque ele é uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa partilha da mesma natureza. Ao mesmo tempo, esta pessoa partilha dos mesmos atributos. Ao mesmo tempo, esta pessoa partilha da mesma essência de Deus. João conclui dizendo, primeiro versículo, então ele estava com Deus, ele é pessoal, mas partilha
E João conclui dizendo: o verbo era Deus. Então, sendo o verbo eterno, coeterno, sendo o verbo está relacionalmente com Deus, e ele é uma pessoa, este verbo é Deus. Percebeu como João quer que você olhe este evangelho? Que Jesus, ele é Deus. Em um mundo em que vários pensamentos a respeito de Jesus, em que alguns negavam a sua divindade, a sua deidade, este evangelho caiu, irmãos, como uma pérola preciosa. Esse evangelho caiu como uma joia rara nas mãos dos seus leitores, para saber e para crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, João diz que ele foi o agente, ele é o agente da criação de Deus. Ele diz, ele estava no princípio com Deus. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, ele é eterno, ele é pessoal, este verbo partilha da mesma essência, naturezas e atributos. Esse verbo é Deus e ele é o meio pelo qual Deus, ele é o agente da criação de Deus. Ele é a palavra em ação, ele é o ser de Deus. Quando João diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 4, ele é a própria vida. João diz assim, a vida estava nele. Sendo que a vida estava nele, sendo que ele é a própria vida, todos os seres criados não têm vida em si próprio. Mas a vida surge a partir dele. A partir dele surge a vida. Porque ele é a vida. João diz, a vida estava nele. Então, irmãos, todo ser que respira, ele é oriundo do Senhor Jesus Cristo. A vida está nele. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Nós não temos vida em nós mesmos. E nenhum ser criado, nem os anjos, nenhum ser criado tem vida em si mesmo. Mas o Senhor Jesus Cristo, sim. Muitos questionaram, como foi que Deus existiu? Quem foi a mãe de Deus para que ele existisse? Ele já existe sem ser criado. Ele não é criado. Ele não foi criado. Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Sendo que ele é a própria vida e nós partilhamos dessa vida, nós devemos a vida a ele. Essa é uma aplicação. Mas João traz outra coisa que João traz no capítulo 1, versículo 5, é que também, irmãos, no passado havia um pensamento maniqueísta. O maniqueísmo a filosofia maniqueísta pensava da seguinte forma, que havia trevas e luz, eles tinham o mesmo equivalente. Mal e bem têm o mesmo equivalente. Eles são opostos entre si e brigam em uma eternidade, sendo que eles têm o mesmo equivalente, tanto luz como trevas, quanto mal quanto bem. E eles lutam entre si por uma eternidade. É o mesmo equivalente. João traz isso de uma forma esclarecedora. Ele diz, no versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Sendo que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz,
O bem sempre vence o mal. A luz sempre vence as trevas. Cai por terra a ideia maniqueísta de que o bem e o mal têm o mesmo equivalente. Não, irmãos. O bem sempre vence o mal. A luz sempre vence as trevas. O bem sempre é maior. O bem sempre será triunfante. Sempre será triunfante. Jesus, ele nunca perdeu batalha e nunca perderá. Deus não perde batalha. Não há rival para Deus. Não há rival para ele, irmãos. Não há rival para ele. E João diz que a luz, ele resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Então a ideia maniqueísta, ela cai por terra. E o que João traz é muito esclarecedor. No versículo 6, ele traz o seu testemunho de alguém que veio testemunhar desse verbo. Mas esse que veio testemunhar, que foi João Batista, que veio testemunhar do verbo, ele testemunha também que ele não era a luz. E sendo que ele não era a luz, ele aponta para o verbo como a luz. É ele que é a luz. Ele se coloca no seu devido lugar. No versículo 8. Ele não era a luz, falando de João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Diante disto, irmãos, nós queremos dar continuidade a esse estudo maravilhoso do verbo, da encarnação do verbo. E para isso, irmãos, nós vamos desfrutar nessa manhã desses versículos que nos mostra a encarnação do verbo. Do versículo 10, ele diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Tem algumas coisas aqui que nós temos que entender. Exemplo, nós já sabemos que o verbo é uma palavra, o termo grego logos, que significa palavra e ser de Deus. Mas tem outra coisa aqui no grego que você tem que entender para você interpretar a Bíblia, entendê-la quando você estiver estudando. Tem a palavra aí, o termo mundo, e 2 vezes mundo. A palavra mundo do grego é cosmon, ou cosmos, cosmon, que significa mundo, E como a palavra cosmon em toda a Bíblia vai surgir no Novo Testamento, quando você estiver lendo e ver mundo, a palavra grega é cosmon, ela não muda. O que vai dar a entender o que significa, o que é este mundo, é como você vê o contexto. O que vai declarar o que é mundo, o que significa mundo, a palavra cosmo do grego, é o contexto. Então nós temos que entender o contexto. E eu quero que vocês entendam comigo nessa manhã esse contexto. A verdade de que o verbo agora está presente no mundo. João traz o verbo eterno, João traz o verbo pessoal, a sua relação com Deus, João traz o verbo pelo qual todas as coisas foram feitas por intermédio dele, João traz o verbo como aquele triunfante que sempre vencerá sobre as trevas, mas agora João traz que este verbo está presente. No Velho Testamento, este verbo, irmãos, no Velho Testamento, ele estava sendo profetizado. Nos Evangelhos, ele está presente. No livro de Atos, ele está sendo proclamado pela igreja. Ele está sendo proclamado pelos apóstolos. Ele está sendo proclamado pela igreja. Nas cartas de Paulo, ele está sendo possuído, ele está já dentro das pessoas, através do Espírito Santo. Ele está habitando em nós, está habitando naqueles que creram. Mas em Apocalipse, ele é o pré-eminente, que ele está acima de todas as coisas, está exaltado à destra de Deus. Então ele, no Velho Testamento, ele é profetizado. Nos Evangelhos, ele está presente,
O verbo é profetizado no Velho Testamento pelos profetas, está presente nos evangelhos, ele está presente nos evangelhos, ele está proclamado no começo da igreja, ele está possuído, os crentes já o têm na sua vida, dentro de si, habitado pelo Espírito Santo dele, e ele é preeminente porque ele está acima de todas as coisas, glorificado, exaltado, está à destra do Pai. A verdade é que o verbo agora, irmã Cláudia, está presente. O que isso nos leva, irmãos? Nos leva para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, uma palavra grega para designar isto é a palavra kenosis, que significa o auto-esvaziamento. Veja, irmãos, ele está na eternidade, mas agora ele tem que se esvaziar da sua glória. Deus está presente entre os homens. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus está presente em pessoa. Você já imaginou o que é isso? E para isso, irmãos, o que foi que ele fez para estar presente? Passar do estado de profetizado para presente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do 5. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Lembra? Quem é que escreve que Jesus é servo? Qual é o evangelho? Marcos. O Jesus servo. Assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante a homens. Quem é que escreve que Jesus tornou-se semelhante a homem? Lucas. A humanidade de Cristo. Tornando-se semelhante a homens. Reconhecido em figura humana. Jesus presente. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Algo aconteceu na eternidade para o verbo estar presente. Algo aconteceu na eternidade. Ele se esvaziou. Ele se tornou servo. Ele assumiu a forma humana. E agora ele está presente. Irmãos, Deus no Antigo Testamento, ele se revelava e ele mostrava a sua glória no templo, no monte. Moisés, em Êxodo capítulo 33, disse: eu quero ver a tua glória. E ele disse: não poderá ver minha glória. Nenhum homem que veja minha glória fique vivo. E Moisés viu a bondade dele. Ele disse: vi a glória de Deus. Vi a misericórdia de Deus. Vi como Deus é misericordioso, que perdoa a terceira, quarta geração. Vi a bondade de Deus e caí por terra. Mas ninguém viu a Deus. O interessante é que no Velho Testamento a sua glória foi manifestada. Agora ele se esvazia da sua glória, porque ninguém podia ver Deus que ficasse vivo. Ele teve que se esvaziar da glória para você vê-lo.
ele se esvazia da sua glória. Ele deixa, lembra da sua oração? Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo mesmo, antes que houvesse mundo. Glorifica-me. Ele ainda presente, depois de ressurreto. Então ele se esvaziou para você ver, para nós vermos. A realidade, irmãos, de que João está trazendo, de que o verbo está presente, também nós temos que identificá-lo aqui, os termos mundo. O verbo estava no mundo. Que mundo é esse? Alguém sabe me dizer? Mas o mundo foi feito, existe dois mundos aqui. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Você sabe identificá-lo? Através da palavra, do termo grego cosmon, que é mundo. Aqui já está traduzido, mas lá no original é cosmon. Então você entender. Bom, nós só entendemos a partir do seu contexto. Existe contexto imediato, existe contexto remoto. Aqui, no caso, é contexto imediato. Veja bem, vamos lá. O verbo estava no mundo. Se o mundo aqui é criação ou é pessoas? Hã? O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Muito bem. O verbo aqui está presente na sua própria criação. Ele estava fora do mundo. Agora ele está no próprio mundo que ele mesmo criou, que foi criado por intermédio dele. E você também foi criado por intermédio dele. Lembre-se disso. Eu quero que vocês pensem, tenham uma ideia assim comigo, que está vindo alguém muito especial e que todos estão esperando alguém que foi profetizado nas Escrituras, um rei, ele é muito especial. Como você recebe alguém muito especial? Como é que você recebe alguém muito especial? Que você tem muita estima, que você espera por muito tempo. Como você recebe este alguém? Veja bem, irmãos. Os receptadores, as pessoas que iriam receber, têm uma consciência que foi feito por ele e que mora naquilo que ele mesmo fez. E que ele mesmo partilhou. Como é que essas pessoas devem receber este rei? Como é, irmãos? E nessa manhã, você vai responder através da palavra. Você vai responder através da palavra consigo mesmo. Como você recebeu este rei. Como você recebe Deus. Irmãos, o mundo aqui é o contexto imediato para a sua própria criação. Ele está presente naquilo que ele mesmo foi o agente da própria criação. Ele está presente. Ele está presente. Este rei, ele está presente, como ele deveria ser recebido? Irmãos, ele deveria ser recebido com muito carinho. Ele deveria ser recebido de uma maneira muito especial para aqueles que eu estava esperando. Mas João traz uma realidade totalmente diferente. Mas o mundo não o conheceu. Olha, ele criou o mundo, ele fez parte da criação, ele é o verbo, ele é a palavra e a palavra e a razão de Deus. Ele é o meio pelo qual foi todas as coisas criadas, principalmente o homem, todos os seres, todas as coisas, porque nele está a própria vida e a vida surge dele. Veja bem, irmãos, que este mundo não conheceu. Agora, vamos lá. A palavra grega, cosmon, para mundo,
Interprete aqui comigo. Mas o mundo não conheceu. Esse mundo é criação ou é mundo pessoa? Porque o mundo pode ser, a palavra cosmon pode ser criação, pessoa, pode ser adereços, pode ser coisas do mundo, do cotidiano, coisas que a gente chama de mundo, são prazeres da carne, são coisas lá de fora que não pertencem a Deus, chamado também de mundo. Então, olha, mundo pode ser criação, mundo pode ser pessoa, mundo pode ser adereços, mundo pode ser coisas que não pertencem a Deus. Que mundo é esse que não recebeu, que não conheceu? Qual foi o mundo que não conheceu o Criador? Mundo pessoas. Mundo pessoas. O mundo não conheceu. Mas o que significa, irmã Rosa? Que não viram a Cristo? Que não olharam no seu rosto? Que não sabiam que ele veio de Nazaré? Que tiveram tanta aversão a ele que nem sequer olharam no rosto dele? Nem sequer pegaram na mão dele? O tocaram? E ele ficou de tal forma que ninguém conhecia ele, ninguém podia identificar ele no seu ministério ou os tempos que ele viveu. Ninguém conhecia ele? Não é isso. Significa conhecer? Significa conhecer? Significa crer nele. Crer nele. O problema, irmãos, é que as pessoas conheciam muito bem a pessoa de Jesus. Não disseram, ele não é o filho de José? Não disseram isso? Então por quê? Conhecia a sua aparência, mas não creram nele. Ele diz, o mundo pelo qual ele é o agente, o mundo pelo qual ele criou, as pessoas que têm vida por causa dele, que são oriundos dele, não creu nele. O rei chegou, mas os seus súditos não reconheceu ele, não acreditou nele. Por quê? Por que não acreditou nele? Porque não veio este rei como os súditos esperavam. O rei não veio como eu esperava. Então ele não pode ser esse o meu rei. E disseram assim, o nosso rei é César. Escolheram um rei estranho, mas não quiseram o seu próprio rei. Disseram, não coloque que ele é o nosso rei. Falaram a Pilatos, os judeus. Não coloque que ele é o nosso rei. O nosso rei é César. Ele não é o nosso rei. Pilatos disse, o que eu fiz está feito. Colocou lá. Irmãos, o rei não foi conhecido. O rei não foi crido. Não foi crido. Mas o rei, mas esse mundo aqui, irmãos, que é pessoas, não creu nele. O interessante é que no versículo 11 ele diz, veio para o que era seu. Agora eu quero que você preste bem atenção, porque vai colocar você e os judeus juntos, viu? Para a gente não colocar só a culpa dos judeus. Ele vai colocar você e os judeus. Sabe por quê, irmãos? Mas o mundo não conheceu, o versículo 11 diz, veio para o que era seu. Por que era dele? Porque é dele. Se é ele que é Deus, se você nasceu por causa dele, você nasceu por causa dele, você não tem vida em si, você respira por causa de Deus, o seu coração bate porque ele permite que bate, você anda porque ele permite que você anda. Se ele quiser, no instante você apaga. Eu apago. No instante, eu pensando que vou viver 100 anos, né? Se ele quiser, eu não vivo nem um segundo a mais. Nem um segundo. Ele para a minha respiração, acabou-se minha vida. Minha vida é dele. Então, ele veio para que é seu. As pessoas são dele. A criação é dele. A criação é dele. Veja bem.
Mas, versículo 11. Veio para o que era seu, lembre-se. Quando ele está dizendo isso, ele está colocando judeus e gentios. Veio para o que era seu. Aqui tem seu e seus. Vamos lá? Seu e seus. Dois termos. Seu e seus. Quem é seu e o que é seus? É o seguinte, irmãos. Veio para o que era seu. Ele está englobando toda a criação. Ele está englobando o mundo, cosmos de criação, a sua criação, toda a sua criação, e ele está englobando também pessoas, as pessoas. Nesse caso aqui, ele está englobando tudo, inclusive você e eu. Ele veio para você. Primeiro, ele veio para você. Ele veio para você. Ele veio para você. Bote isso na sua cabeça. Jesus veio para mim. Ele veio para você, sabia? Ele veio para você. Veio para o que era seu, primeiro. E quem foi que não recebeu este rei? Mas os seus não receberam. Agora já é os judeus. Os seus já são a descendência, a sua descendência não recebeu. A descendência dele, que era prometida, profetizada no Velho Testamento, e que estava o esperando, não recebeu. Você já imaginou você viajar para um certo lugar, digamos aqui, irmã Luzia, vamos para Pernambuco. Lá eles sabem que a gente está chegando. Mas só que eles estão esperando lá, estamos esperando lá como que vamos chegar bem arrumados, entendeu? Que vamos chegar em um carrão, que vamos chegar bem, né? E quando a gente chega lá, na casa de sua mãe, a gente chega com um jeguinho, todo desarrumado. Aí ele diz, nós não estamos esperando vocês não. Nós não estamos esperando vocês não. Caia fora. Vocês aqui não entram não. Assim foram os judeus. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jeguinho. Ele esperava que Jesus estivesse montado em um alazão, um cavalo bem bonito, como um rei com a espada reluzente, e fosse lá declarar a independência de Israel, dos romanos. Jesus entra montado em um jumentinho. Eles disseram, é esse aí que é o rei que estamos esperando? Negativo. Nosso rei não é esse não. Mas ele veio assim para você também. E como você o recebeu? Como foi que você recebeu ele? Você acreditou nele? Você acreditou? Você acreditou que ele fosse rei? Você acreditou que ele é o Filho de Deus? Como você recebeu esse rei? Porque tem muita gente que descreve ele, por exemplo, tem um evangelho muito errado a respeito de Jesus. Dizia assim, venha, se converta, não venha para a igreja, não é nem se converter, venha para a igreja, que todos os seus problemas vão subirem. Olha como é que estão. O jargão, pare de sofrer. Foi igual naquela época. Pare de sofrer. Você não vai mais ficar doente. Parece que vai acontecer algo. E tem muitos que, quando se converte, realmente se converte, as coisas fazem piorar. Eu digo, gente, não me disseram, né? Não me disseram que seria diferente. Tem um missionário que foi para um lugar e disseram que ia ser tudo bom. Você vai para a missão, que vai ser uma maravilha, né? Aí o missionário voltou dizendo, me disseram que eu não ia sofrer, me disseram que eu não ia chorar. Aí ele disse, pois é mentira, viu? É mentira, porque lá ele sofreu e chorou. É mentira, viu? Portanto, tem evangelho muito mentiroso aí, trazendo o rei com promessas que ele não prometeu. Veja bem, meus amados irmãos, veio para o que era seu, e os seus
não receberam, a linhagem judaica. Os judeus não receberam. Mas o interessante é que aqueles que o receberam, eles tiveram algo muito especial em sua vida, tanto judeus como gentios. Mas a todos quantos o receberam. Está vendo esse rei? Está vendo esse Deus que se esvaziou, que está agora presente? E que ele está presente, ele precisa que alguém o recepcione? Então ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta. Como é, irmã Cláudia? O versículo a irmã sabe? Melhor do que eu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitos colocaram Jesus, como aquela igreja, colocaram Jesus porta fora, tiraram Jesus. Mas ele está batendo naquela igreja, no coração de muita gente, dizendo: estou à porta. Se você abrir a porta, eu entro, ceio com você e você comigo. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. E ele diz aqui, João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: mas a todos quantos o receberam. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você pergunta: mas todos não são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Existe a filiação por criação. Todos são filhos de Deus porque só dele vem a vida. Criação, mas tem a filiação por regeneração. João está falando aqui, irmã Luzia, de criação, filho de Deus por criação ou por regeneração? Por regeneração. Então aqueles que creem recebem o poder de serem regenerados. O que é ser regenerado? É nascer de novo. O que é ser regenerado? É ser transformado. Ser regenerado é receber uma nova vida espiritual com Cristo. Ele recebe esse poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles não conheceu, mas muito o conheceu. O que é conhecer? Crer no seu nome. Crer no seu nome. E no capítulo 13, João vai explicar que o verbo de Deus, ele participa tanto da criação, participou da criação original, ele é o meio pelo qual tudo foi formado e que você existe e eu, e também ele é o meio também pelo qual Deus usa, Deus trabalha para nós sermos uma nova criatura. Ele é o agente tanto da criação original, de que você está enxergando e vê, e aqueles que a gente não consegue ver e não viu e nem vai ver, mas também da vida espiritual. Porque quando o homem pecou, o homem herdou quantos tipos de morte? Quando Adão pecou, ele herdou quantos tipos de morte? Primeira morte, segunda e terceira morte. Primeira morte, quem pode me dizer? A morte física. Segunda morte, a morte espiritual. E a terceira, a morte eterna. A gente tem que saber disso. Que quando Adão pecou, ele herdou esses 3 tipos de morte que passam para todo ser humano. Já nasce com 3 tipos de morte. Já nasce morto. Já nasce para morrer. Já está morto e morrerá. Rapaz, o pecado é terrível. Já nasce morto. Já nasce para morrer. Já nasce morto e já nasce para uma morte eterna. Aí Jesus entra, Deus usa o meio pelo qual você pode ressuscitar da morte física, da morte espiritual e escapar da morte eterna. O que é a morte eterna? É a ira de Deus. Imagine, irmãos, a ira de Deus. Se Deus criou, irmãos,
O sol já é uma estrela tão escaldante, que a gente não consegue nem enxergar ela, olhar para ela ao meio-dia. Imagine que é o lago de fogo. É o lugar em que Deus despeja a sua ira. Imagine o que é isso, irmãos. Isso é uma realidade que a gente não pode esconder, porque está na Bíblia. Bom, estamos chegando ao final dessa mensagem. E aí, irmãos, como é que acontece o novo nascimento? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele está explicando o que agora? A nova criação. O novo nascimento. Se nós morremos espiritual, nós temos que fazer o que, irmã Rosa? Se está morto, que está espiritual, o que é que tem que acontecer nele através de Cristo? Ele tem que ressuscitar, ele reviver de novo. Como é que acontece isso? De uma semente. É do homem? É do seu pai? Que casou com sua mãe? É da relação do homem e a mulher? Não. Não é. Como foi que Jesus foi gerado? Como foi? Você não sabe não? Ele foi gerado do Espírito Santo. E como é que você é gerado novamente? Do Espírito Santo. É do Espírito Santo que nós somos gerados novamente. Aí, irmãos, ele diz aqui como é que acontece esse nascimento. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, da unção de mulher e homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí, irmãos, para esclarecer isso, abra aí comigo rapidamente, 1 Pedro 1,23. João 3,9. Misael, leia João 3,9. Irmã Cláudia, 1 Pedro 1,23. Irmã Luzia, Efésios 4, 24. Irmã Eduardo, 2 Coríntios 5, 17. Pode ler. Pode começar a ler. Irmão Misael, João 3,9. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Como pode ser isso? Como pode acontecer esse nascimento? Como é que pode ser isso? Vamos continuar lendo. 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não só de semente corruptível. Não. Conserta aí. Não só de semente, não. Não Pois de semente. fostes regenerados, não de sementes corruptível, Sim. mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual que vive e é permanente. Ó, não foste gerado de semente corruptível. Não foste regenerado, mas da semente incorruptível. Da semente incorruptível. Que nós somos regenerados. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Este é chamado de novo homem criado segundo Deus, irmã Rosa. 2 Coríntios 5, 17. Aqueles, não é? Não é, irmã Eduardo? 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo, nova criatura é? Assim que, se alguém está em Cristo, Nova criatura é. As coisas. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, como é que acontece esse novo nascimento? Através da semente, não da semente do homem, mas de Deus. A nossa nova criação, que é através de Cristo Jesus, acontece como ele nasceu, pelo Espírito Santo. É por isso, irmãos, que essa nova natureza que a gente tem, ela não peca. Ela não peca. E só nós temos duas naturezas. Só o crente tem duas naturezas. A natureza velha e a natureza nova. Quem peca é a natureza velha. A natureza nova não peca, porque ela é criada segundo Deus. É por isso que nós não perdemos de maneira nenhuma a nossa salvação, mesmo com a presença do pecado. Porque a nossa nova natureza, ela não peca.
ela não foi formada com a semente do homem. É segundo Deus. É uma coisa que acontece, ela é unilateral. Ela é de Deus para o homem. É de Deus, o próprio Deus que faz isso. Dessa maneira maravilhosa, a nossa nova criação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, queremos concluir. No versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, irmãos, é o clímax do que João está trazendo do prólogo. O que é o prólogo? O prólogo são os textos pelos quais João quer que os seus leitores enxerguem todo o livro. Todo o livro. Bom, e aqui é o clímax. O que é o clímax? É o máximo. É o ponto ideal, perfeito, que João quer trazer. No versículo 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que cai por terra? Alguns pensamentos gnósticos, que disseram assim, ó, o gnosticismo, no segundo século, ensinavam e criam que Jesus ele não podia ser carne. Ele não podia ser carne porque carne é matéria, não é isso? A gente pega tudo que a gente consegue pegar é matéria e ocupa espaço no lugar, em algum local. Então é matéria, irmão Eduardo. E para os gnósticos, a matéria é má. Só o espírito que é bom, mas a matéria é má. Eis o problema. Jesus era matéria? Jesus era carne para os gnósticos? Jesus era carne para o gnóstico? Não. Eles diziam que Jesus parecia carne, mas não era. Ele parecia. Que são chamados de docetas, que significa parecer, do grego. Irmãos, Jesus não parecia, não. Ele era. Ele não parecia, não. Ele era. Olha, João diz: o Verbo se fez carne. João não diz assim, ó, o Verbo parecia com carne. Não, ele se fez carne. Ele sofreu as mesmas coisas que os homens sofrem. Ele teve cansaço, ele teve fome, ele teve sono, ele precisou orar, ele precisou de consagrar, ele sangrou na cruz, ele morreu, igualmente um homem morre. Então o Verbo se fez carne. Mas o interessante é que João diz: e habitou entre nós. Não são palavras na Bíblia. Para mim, esse evangelho para mim é muito especial. É muito especial, irmãos. Esse evangelho é a coisa mais linda. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João quer te remeter? Olhe bem. Quando ele diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, olhe para o passado. O Verbo, ele é eterno. E ele estava... O Verbo, no princípio era o Verbo, ou seja, ele já existia. Ele é autoexistente. A autoexistência do Verbo. Ele é eterno. Olha só. Aí João diz, o Verbo, ele é pessoal. E o Verbo, além de ser pessoal, ele tem perfeita comunhão com Deus. E ao mesmo tempo João diz, o Verbo é pessoal, mas ele é o próprio Deus. Ele é Deus. O Verbo é eterno, o Verbo é pessoal, mas o Verbo partilha da mesma natureza, a essência de Deus. Ele diz, o Verbo é Deus. O Verbo também é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. O Verbo também, ele é autoexistente. O que significa autoexistente? Que só nele existe a vida, que ele é o princípio e a fonte de toda a vida. O Verbo como aquele que ele é sempre vencedor, a luz que vence as trevas. Aí ele diz, este Verbo se fez carne. O Deus que se fez carne.
a encarnação do Verbo. Por isso que aqui, irmãos, é o clímax do prólogo do que João quer trazer, pelo qual ele quer que você enxergue o Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o que ele escreve no final do versículo é algo muito especial. Cheio de graça e de... O que é isso? Graça e verdade. O que é que ele quer que você pense o que é graça e verdade? Graça e verdade é algo eterno, é algo dos céus, é algo que só vem de Deus. Graça e verdade. Ele está diferenciando o mundo da eternidade. Ele se manifestou cheio de graça e verdade. Cheio de algo que é daqui ou de lá? Daqui ou do céu? Do céu. Ele se manifestou com a sua vida, mostrava o céu. Ele veio para revelar o Pai. Por isso que o que ele falava era Deus, era o Pai falando. Aí alguém disse assim para ele, se não me engano, Filipe: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Disse Filipe: há tanto tempo estou com vocês, e se vocês dizem, mostra-nos o Pai. Aí a palavra crê, tá vendo? Crê ao menos nas mesmas obras. E que essas obras? Graça e verdade. E ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, graça e verdade. Ele veio para manifestar o Pai. Ele veio para manifestar o Pai. Por fim, essa graça e essa verdade, João diz que ele viu a sua glória como do unigênito do Pai. Aí você me pergunta, quando foi que João viu a glória de Cristo? Alguém pode me responder? Mas quando foi que João viu a glória? Se ele era homem? Se Jesus era homem e Deus, homem e Deus, suas duas naturezas não se separam. O homem e Deus. Mas João conviveu com Jesus. Como foi que João viu a glória de Jesus? Olha, veja bem, Moisés queria ver a glória de Deus. Ele disse: me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Ele disse: ninguém pode ver minha glória e pode viver. Como foi que João viu então a glória de Deus? Ele disse: vimos sua glória. Testemunha. Quando foi, irmãos? É evidentemente que ele está remetindo para Mateus capítulo 17, que fala da transfiguração de Cristo. Lembra quem estava lá na transfiguração? Quem pode dizer? Pedro, Tiago e João. Olha João lá. E vimos a sua glória. Quando ele diz assim, vimos a sua glória, ele viu a transfiguração. Eles três viram Jesus transfigurado. Irmãos, vocês não têm ideia. Eles ficaram tremendo de medo. Caíram de medo porque viram a glória de Jesus. Veja bem, irmãos, que até o belo, até o extraordinário, até aquilo que é belo, nós temos medo até do belo. Nós ficamos com medo até daquilo que é belo, até daquilo que é luz. Quando a luz, a gente fica com medo até da luz, para ver o que somos nós, a nossa natureza, a nossa velha natureza. Até daquilo que é belo nós temos medo. E eles ficaram com medo. Mas ele diz: vimos sua glória. E eu quero encerrar, irmãos. Eu quero encerrar lendo 1 João, o seu livro, a sua carta de 1 João, capítulo 1. Olha que coisa maravilhosa que ele escreve aqui. Veja só. Que coisa linda. 1 João, capítulo 1. Eu quero, irmãos, para mim já serve como aplicação, para mim já serve como conclusão para essa mensagem. E ele diz assim, 1 João, eu encerro com esses versículos. O que era
desde o princípio. Ele está falando de quem, irmã Rosa? Quem era desde o princípio? O Verbo. Muito bem, irmã Rosa, eu gostei. O Verbo, o que era desde o princípio. O que temos ouvido. O que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Muito bem, irmãos. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Deus,